Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um quadro Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados aqui no quadro. Nós sempre até então falamos sobre artigos científicos que comprovam diferentes aspectos relacionados à ciência, pesquisa e espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo de um livro que vem trazer uma abordagem muito interessante sobre como energias e física se conectam com o seu dia a dia e a sua saúde, tá bom? Muito bem. Antes disso, para todos aqueles que têm interesse em escutar semanalmente o nosso quadro, basta digitar no Google Web Rádio Namastê e lá vocês vão encontrar um conteúdo fantástico para o crescimento íntimo e pessoal de cada um, todos os dias e horários, e na quinta-feira às 19 horas o nosso quadro vai ao ar, tá? E para assistir os quadros anteriores, basta entrar no YouTube, digitar Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno e você vai encontrar os quadros que já estão disponíveis com os nossos artigos científicos. Tá bom? Muito bem. Hoje nós teremos uma convidada muito especial discutindo e conversando conosco sobre o tema, a Fátima Barroso, que é acupunturista, professora na área, e ela vem conversar conosco sobre como a física e a energia podem interferir na nossa saúde, no nosso corpo, na nossa vida, tá bom? E dentro deste contexto apresentado, nós podemos então iniciar a nossa conversa. Muito bem. O título do livro que nós vamos começar a falar sobre este capítulo hoje é o seguinte: Terapias Espirituais, rumo à integração ao tratamento convencional. O autor-editor deste livro é o Marcelo Saad e o capítulo que nós vamos conversar sobre ele hoje se intitula Possíveis Correlatos da Física para Explicar os Fenômenos. E o autor é o André Luiz Oliveira Ramos. Muito bem, este livro, ele é um livro que tem diversos temas relacionando saúde e aplicações terapêuticas com explicações e citações científicas, referências no final de cada capítulo, que podem elucidar como que funciona as terapias relacionadas à saúde, imposição de mãos, acupuntura e diversas terapias com base energética e espiritual, tá? E esse capítulo de hoje, ele é muito interessante porque ele nos traz de uma maneira simples, acessível, como que a física, ela explica, parcialmente, ou pode vir a explicar mais profundamente com novas pesquisas e com o tempo, a existência e como acontecem os fenômenos de cura, de tratamentos com base energética, tá bom? Muito bem, para nós iniciarmos esse entendimento, é importante nós compreendermos que a física, desde os tempos remotos, no início da humanidade, vem buscando, estudando e tentando explicar os diversos fenômenos que são considerados por eras e muito tempo como mágicos ou como algo não compreendido pela humanidade. E na raiz, na verdade, é isso que acontece. Quando nós analisamos toda a história da humanidade, nós observamos que tudo aquilo que não é compreendido é chamado de magia, ou sobrenatural. E a verdade é que a grande maioria dos fenômenos são fenômenos da natureza, mas que até então ainda não havia explicações ou técnicas e ferramentas para demonstrar como eles aconteciam, Então, quando a explicação veio, a hipótese de mágica caiu por terra, Isso aconteceu, por exemplo, com os trovões, e os relâmpagos,
que há muitos anos não eram compreendidos e eram chamados de deuses. Isso aconteceu com relação ao Sol e ao movimento de rotação e translação da Terra, ao fato de considerar a Terra o centro do universo, ao fato de não entender que a Terra orbita ao redor do Sol e assim por diante, as estações do ano e várias outras situações, né? Com o tempo, a ciência evoluindo, tudo deixou de ser mágico e passou a ser fenômeno natural. E assim também é para os fenômenos chamados espirituais, tá? Os fenômenos espirituais, eles são de base energética, eles são fenômenos da natureza, só que as nossas técnicas e ferramentas para explicá-los ainda são rudimentares, ainda estão iniciando, engatinhando, começando. Isso faz com que muitas vezes as pessoas compreendam certos efeitos e certas situações que acontecem com tais fenômenos espirituais de base espiritual e energética como sendo algo mágico, miraculoso ou extraordinário. A verdade é que a espiritualidade, quanto mais nós investigamos, nós passamos a compreender que existem explicações completamente razoáveis, sensatas, racionais, compreensíveis para nós entendermos como que todos esses fenômenos acontecem. Mas é claro, nós ainda estamos no processo de demonstrar isso cientificamente, porque as ferramentas atuais da ciência ainda não são tão abertas e precisas para bases energéticas, e natureza espiritual. Muito bem, sabendo disso tudo, nós temos ou podemos compreender que o corpo humano ele é uma bateria viva, digamos assim. Nós somos compostos por 7 vezes 10 elevado à 27ª potência, 10 vezes 10 à 27ª potência de átomos, tá? Ou seja, isso é a quantidade de átomos que compõem o nosso corpo. E cada átomo ele é composto pelo quê? Um núcleo e uma eletrosfera, e esse núcleo e essa eletrosfera tem vários outros componentes. Dentre esses componentes, os elétrons. E o elétron, ele emite energia. O átomo emite fótons, que são radiações, digamos assim, emitidas por cada átomo, pela matéria. Tá? No final de toda a análise, um cientista, o Max Planck, ele mostrou que cada átomo de matéria ele emite uma radiação e que por isso ele elaborou o conceito da dualidade, onde o átomo ou a matéria ela se comporta ora como onda, ora como partícula densa, ou seja, a matéria ela não é o tempo todo partícula densa, ela é muitas vezes onda e energia, radiação eletromagnética que são emitidas. E isso gera uma compreensão que pode transcender. Se cada átomo do nosso corpo pode se comportar como onda, energia, significa que cada átomo é em si uma fonte de energia, uma mini bateria, nano bateria, digamos assim. E quando nós somamos o nosso corpo inteiro, nós temos uma grande bateria, por assim dizer, fonte de energia, E essa energia não é só de natureza elétrica, eletrostática, mas também magnética. Algumas pesquisas mostraram que o corpo humano ele emite esse campo eletromagnético e, inclusive, que o nosso coração ele tem um campo magnético específico e que ele pode se expandir a até 7 metros de distância do nosso corpo. Se nós extrapolarmos um pouquinho essa compreensão, fica fácil nós entendermos que esse campo eletromagnético pode atingir as pessoas que nos rodeiam. Ou seja, o próprio campo eletromagnético do nosso coração pode atingir outros campos eletromagnéticos e outras pessoas.
Por isso, muitas vezes, algumas pessoas entram em um determinado ambiente e nós já sentimos, né? Aquelas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, o ambiente está mais leve, mais pesado, né? Teve uma alteração. Então, nós somos sim capazes de emitir essa energia, tá? E dentro deste mesmo contexto, nós podemos analisar a nossa mente, tá? A mente, ela é composta também por átomos, por compostos, e ela tem essa capacidade de emitir determinados magnetismo, determinada energia. Ocorreram alguns estudos que demonstraram que se colocarmos duas pessoas frente a frente, desejando uma a outra coisas boas, e depois nós isolarmos essas pessoas, que elas nunca se conheceram antes, mas elas se desejaram em meditação por mais de 15 minutos boas coisas. E aí as separamos e colocamos em locais isolados, e em uma delas nós emitimos flashes de luzes. A resposta cerebral que acontece pode se repetir pelo menos parcialmente em outra pessoa. Ou seja, as emissões de boas energias e pensamentos para desejar algo bom acabou conectando essas pessoas. E esse estudo se replicou depois utilizando imagens cerebrais, utilizando outras formas de análise do funcionamento do cérebro, e foi mais uma vez confirmado que quando duas pessoas emitem pensamentos e desejos bons um para o outro, elas podem se conectar. Imaginem então aquelas pessoas que nasceram na mesma família, se gostam ou são muito amigos, ou que têm uma conexão de longa data. Imaginem a conexão que essas pessoas possuem, né? Isso fica até um pouco mais fácil de compreender quando nós analisamos o nosso dia a dia. Se nós pararmos para pensar sobre como, às vezes, né, você viu ou até mesmo vivenciou, nossa, eu senti que fulano, preciso ligar para fulano, o fulano veio em minha cabeça, ou você está passando por algo e aí alguém que você gosta ou pensou sobre te liga ou conversa contigo. Isso significa o quê? O que nós chamamos na física de emaranhado quântico. Significa que cada átomo ele se conecta entre próximos, podem se conectar entre si, e isso pode gerar também, expandindo para as pessoas se conectarem entre si, especialmente quando se tratam de boas intenções, né? As ruins nós temos que sobrepor com as boas para que a gente possa se blindar, se proteger, mas as boas se conectam e se multiplicam, né? E assim acontece a vida. Percebem como a física ela pode ser muito palpável e visível nos fenômenos de base energética e espiritual e na nossa vida? Pois é. Então, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. E, para isso, eu gostaria de convidar a nossa amiga querida, uma pessoa de luz, de um coração muito bom, que é a Fátima Barroso, acupunturista, que vai conversar um pouquinho conosco sobre o tema de física quântica e a saúde, o corpo. Tá bom? Vamos lá? Muito bem. Para nós darmos continuidade à nossa conversa, nós vamos fazer algumas perguntas para a querida Fátima Barroso. E a primeira pergunta é a seguinte: Fátima, de acordo com a sua experiência profissional, como a física se aplica ao nosso dia a dia de pessoas comuns? Faz parte do nosso dia a dia, tanto através dos fenômenos da natureza, como através das nossas próprias ações. O fato de você mover um braço exige uma lei da física, né, que é a força que você faz para que o seu braço se mova além da onda cerebral. Então nós não podemos, na verdade, separar a física do físico e nem das nossas vidas. E a segunda pergunta é a seguinte: considerando que a matéria é energia condensada, qual implicação esse princípio traz para os tratamentos de doença no nosso corpo físico? Uma pergunta bastante interessante, porque tem total
influência sobre o nosso corpo. E existem formas de você estar melhorando a energia do ambiente inteiro com uma simples atitude, com um simples gesto de mão, né? Existem os mudras, que são formas de você colocar as suas mãos e que essa forma de colocar as mãos, ela está transmitindo para o outro a energia positiva, a energia de paz. Por exemplo, o Papa, né? Ele abençoa assim, isso é um mudra. E esse mudra do Papa, ele simboliza a tranquilidade, a paz, a imposição de mãos, né? Quando nós trabalhamos com reiki ou com imposição de mão mesmo. É a transmissão, é a junção de energias sobre um corpo, que pode ser uma pessoa, ou pode ser uma superfície, ou um ambiente, um animal. E com isso vai mudar a frequência da energia transmitida por aquele corpo, e isso vai ajudar na melhora, no equilíbrio. Os nossos pensamentos, né? Quantas vezes a gente fica assim, eu queria ver fulano, e de repente ou o fulano aparece, ou a pessoa aparece pra gente, ou dá uma ligação. E a nossa terceira pergunta é a seguinte: com base nesses princípios da física, a nossa mente e os nossos pensamentos possuem poder sobre o que acontece conosco? Se formos observar o mundo a uma distância muito grande, bem grande mesmo, e formos aproximando, nós vamos ver que onde tem pessoas, existe uma fonte de energia. O nosso cérebro é uma fonte de energia grande, que transcende aos ambientes. O coração. Então nós somos uma fonte de energia o tempo inteiro. Nós estamos desgastando energia, e essa energia, ela nos protege, que é a nossa chamada aura. Tem inclusive estudos grandes, né, sobre a questão de leitura de aura, que se essa aura está alterada, ela vai apresentar falhas, né, nessa energia que compõe a volta do nosso corpo. Se nós que estamos no ambiente, nós trabalhamos com a energia, tanto a energia física como a energia mental, essa energia que circula no nosso corpo de acordo com as nossas emoções. Muito bem, quero agradecer muito a participação da Fátima. Ela com certeza vai estar conosco em novas oportunidades, e eu gostaria agora de conversar um pouquinho com você sobre as implicações disso no nosso lado de vivência espiritual. Bem, quando nós estudamos um pouquinho as doutrinas e o espiritualismo como um todo, a vida no mundo espiritual, nós temos diversas descrições de como o nosso corpo físico é moldado e de como cada átomo se conecta e tem uma função e é preparado, né? Toda a perfeição da máquina, da veste corpórea humana, para que a gente esteja aqui encarnado buscando evoluir. Porque no final, o objetivo nosso aqui é aprender, evoluir, crescer, nos tornarmos seres e pessoas melhores, né? E a física, ela é um instrumento, uma ferramenta de conhecimento. Quando nós pensamos apenas na física que estudamos tradicionalmente nas escolas, nós não entendemos isso muito. Mas quando nós passamos para esse lado da física quântica, de aplicações, de como a energia ela é presente em tudo que nós pensamos, falamos e agimos, né? Nós podemos começar a compreender como também existem corpos e matérias menos densas que são compostos, né? O nosso perispírito, as nossas corpos mais sutis, por assim dizer, e como nós estamos aqui plasmando tudo isso na nossa essência e vice-versa. Quando nós
temos então pensamentos ou ideias, palavras, sentimentos negativos repetidos de diversas formas, está mais do que demonstrado em diversas situações, por artigos, livros e para aqueles que estão abertos a ver e compreender, que isso se reflete no nosso corpo, né? Então as doenças do corpo físico, elas são plasmadas, entre aspas, né? Vinda do nosso subconsciente, do nosso perispírito, da nossa essência, do nosso ser eterno, de acordo com as emoções que nós vivenciamos, pensamentos que nós emitimos e assim por diante. Mas o oposto também é verdadeiro. A cura e a capacidade de autocura está presente em nossas mãos. Nós somos responsáveis por nós mesmos e nós temos a capacidade de tratar e reverter problemas que possam existir no nosso corpo físico com atitudes, pensamentos e palavras que são bons, de luz, de amor. Isso quer dizer que todas as vezes que eu tiver positividade, pensamentos positivos, eu vou reverter uma doença do corpo físico? Não, não quer dizer isso. O Mestre Jesus, que foi o nosso exemplo maior, ele já disse, né, aos leprosos várias vezes: a sua fé te curou. Então, é o que você acredita e é capaz de curar é que o cura. Porém, muitos deles, ele disse: vai, não volte a pecar e não volte para que a doença não retorne, né? Ou seja, quando nós temos necessidade da doença como professor para a nossa elevação, para o nosso aprendizagem, para o nosso crescimento, ela vai permanecer conosco enquanto nós precisarmos dela, mesmo que nós não queiramos a presença da doença. Assim vale para tudo, né? Quando nós não aprendemos pelo amor ou pela observação de formas mais brandas, nós aprendemos pela dor. E aí, na frente, né, lá na frente, nós vamos agradecer por esses professores benditos que vieram nos ensinar a evolução, tá? Das diferentes formas possíveis. Essa é a verdade, né? É isso que vai acontecer, a gente crendo ou não, compreendendo agora ou não, é a verdade, né? E um dia todos nós vamos estar despertos para essa verdade. Que nós então saibamos fazer melhor, saibamos nos curar para não precisarmos passar pelo menos por muito tempo ou por dores mais excruciantes, para sofrermos menos, porque o sofrimento faz parte do nosso mundo ainda de provas e expiações, né? Mas que nós possamos fazer a nossa parte para nos autocurarmos e também para ajudarmos aqueles que nos cercam. Lembrem, os nossos campos magnéticos estão constantemente em contato com aqueles que nos cercam e nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos, tá? Muito bem, gratidão imensa pela oportunidade de podermos conversar hoje. Voltaremos com temas similares mais vezes. Muita gratidão, namastê e até a próxima.